Oi, eu sou a Ana. Eu sou a Rafa. E eu sou a Alice. Somos 3 dermatologistas que se uniram para enfrentar um desafio em comum: acompanhar o tsunami de novidades da nossa especialidade. E foi dessa necessidade que surgiu o Atualiza Derme, o seu podcast de atualização no que tem de mais novo na dermatologia. E fica hoje aqui até o final, porque você vai descobrir que campo cancerizável não é só queratose actínica. Exatamente. A forma de tratar muito mais rápida do que alguns anos atrás, da forma que a gente fazia, indicações. Exatamente. A ideia aqui, gente, eu acho que isso é um tema muito denso, muito frequente, né, na nossa prática. A gente recebe muitos pacientes com campo de cancerização. E a ideia é esmiuçar esse tema trazendo o conceito, de onde surgiu essa definição. A gente vai passar sobre os tratamentos disponíveis, quais são, né, os regimes de tratamento, o que temos de evidência. E no final temos o nosso cafezinho. Maravilhoso. Que vai ter o quê? Dá um spoiler. Ah, não vou dar spoiler. É isso. Rafaela, credo. Mas tem a ver com fotoproteção. É pra você ficar ansioso, querendo Tem ver a o ver com episódio até o final. fotoproteção. Tá Boa. bom. Tá bom, tá bom. E campo de cancerização. Exatamente. Quem vai nos trazer a iluminação do assunto de hoje é a nossa querida cirurgiã dermatológica pela Escola Paulista de Medicina Unifesp, E preceptora. doutora Rafaela Messias. Muito obrigada, menina. Chiquérrima. Obrigada. Vamos lá, Rafinha. Primeiro, o que é o bendito do campo de cancerização? Gente, esse foi um conceito que não surgiu no câncer de pele. Surgiu com o Slaughter, que é um professor da Universidade de Illinois, em Chicago. E o que eles viram? Que o paciente que tinha um câncer em mucosa, ele não surgia de um único foco. Então, surgiu justamente em câncer de mucosa. O SEC ali, ele não surgia de um único foco. Na verdade, o que eles notaram é que tinha todo um fundo de alterações de células, né, atípicas, de células que sofreram mutação ali do seu DNA por, né, agentes externos, agressores externos. E então que, na verdade, quando você trata só o câncer que apareceu, você está ignorando todas essas alterações de fundo que podem sim, né, em um futuro, desenvolver um novo câncer de pele ali. Legal. E esse conceito, ele vale para vários cânceres, né? Câncer de mama, o pessoal do câncer de, né, assim, da mastologia, né, também utilizam esse termo, e aqui na pele também. Mas o que leva a essas alterações, Rafa? O principal fator de risco para nós é a exposição à radiação ultravioleta. Então, aquele paciente, né, que tem um fotodano importante, que tem muitas QAs, é o paciente que tem o campo de cancerização. O que é legal da nossa especialidade é que a gente tem acesso fácil à pele, né? Sim, a gente tá... É visível, né, gente? E Bate a prevenção não é difícil, né? É proteger do sol. E quem são os pacientes que estão mais suscetíveis a ter essas alterações de fundo? Muito bom, Ana. Geralmente são homens ali por volta dos 60 anos. Tá. De novo, né, que sofreram ao longo da vida uma exposição intensa, que tem uma pele muito fotodanificada, com elastose solar já, com queratoses actínicas, é esse paciente. Entendi. E, Rafa, assim, eu acho que é um erro comum, não sei nem se é erro, mas é correto a gente pensar que uma queratose actínica ela tem mais risco de virar um SEC, por exemplo? Qual que é essa relação? Sim, e eu sempre falo para os pacientes, a queratose actínica, ela é uma lesão que é pré-neoplásica, né? Mas o que a gente tem que entender, né, qual que é o risco dessa lesão se transformar num câncer de pele? Quando a gente pensa numa queratose actínica individualmente, esse risco é baixo, né? É de 0,053 por lesão por ano e 2,88 em 5 anos. Caramba, é pouco. Mas isso pensando numa queratose única, né? Lembrar que a queratose actínica é aquela lesão eritematosa que pode ter um pouquinho de descamação. Descamativa, exatamente. Pode ter ciclos de melhora e de retorno no mesmo local, Ela pode até regredir, inclusive, sozinha. Ela pode regredir. Mas o que é importante que a gente saiba é, quando a gente pensa numa queratose inserida ali num campo de cancerização, né, que tem várias alterações ali ao redor dessa queratose actínica, o risco ele é muito maior dela sofrer uma transformação. Sim. E quando a gente tem um paciente com campo de cancerização
que já teve um SEC prévio ali naquela região, o risco de um segundo câncer, ele chega aos 40%. Ah. Então, não é que, né, É. a gente deve ignorar Aham, isso no nosso paciente. aham. E aí, o que eu preciso avaliar no meu paciente antes de tratar, de decidir que eu vou tratar o campo? Ali é muito importante que a gente faça uma avaliação clínica, Ah, né? Até uma anamnese, perguntar se alguma lesão que tá ali dói, porque isso é um critério, né, que deve deixar a gente em alerta. Fazer a dermatoscopia de todas as lesões, por quê? Se tem alguma lesão que já tem algum indício de que seja um câncer de pele, a gente vai tratar como tal. aham. Biopsiar e tratar como um câncer de pele. Se não tem, aí a gente encara como um campo de cancerização e aí a gente parte pro tratamento. Uhum. Entendi. Eu lembro muito de doutora Jane lá do laboratório da Unifesp, que ela sempre perguntava para os pacientes transplantados que tinham várias lesões, por exemplo, Nossa, gente, era muito difícil. palpava e perguntava se doía, porque isso é um dos fatores que pode ser invasão neural e, enfim, aumenta muito o risco de ser tumor mesmo, né? Exato. E nesses pacientes que têm, assim, né, de muito alto risco e que têm um campo muito importante, aí às vezes é até interessante tratar o campo antes e o que sobrar, talvez seja já um câncer de pele e mereça uma biópsia. Interessante. Legal. E assim, nós temos muitas opções de tratamento, né? Eu fico na dúvida qual escolher, que critérios você usa. Gente, isso é realmente uma dúvida, porque são muitos tratamentos, né? Então, eu queria dividir aqui, primeiro que a gente tem os tratamentos que são voltados para queratoses actínicas de maneira individual. Tá, E aí eu vou dividir na crioterapia, curetagem e nos peelings. tá E bom. depois eu vou partir para os tratamentos de campo, que aí a gente tem, né, diversas formulações, vou falar mais adiante. Tá. Então, nas QAs individuais, vai, tem uma paciente que tem um fotodano moderado, tem 2 QAs. Como que você trataria? A minha primeira opção é a crioterapia. Eu acho que é um método fácil, né, rápido, que tem um baixo custo que você consegue fazer ali mesmo na consulta. Eu não nem cobro do paciente, né, quando eu preciso fazer uma crio, já está incluído ali na consulta. Eu faço, mas lembrando que ela tem técnica, né, para fazer a crioterapia. Uhum. Não é só jogar ali o nitrogênio, né, que vai tratar. Quando a gente pensa em queratoses actínicas grau 1 e grau 2, que são queratoses actínicas que não são tão espessas, na literatura, eles geralmente recomendam que a gente faça um ciclo de 5 a 20 segundos. Né? Varia muito na literatura. Eu geralmente faço um ciclo de 10 segundos. Tá. E quando a gente pensa em queratoses actínicas mais hipertróficas, que estão já um pouco infiltradas, aí geralmente são 2 ciclos. Uhum. E pensando em evidência, né, se isso seria efetivo ou não, sim, os estudos eles mostram que é um tratamento efetivo para queratoses actínicas quando a gente pensa em lesões isoladas. A cura varia de 39% a 83%. Caramba, é muito. Assim, varia muito na literatura, né? Mas eu acredito que tenha nos estudos uma questão ali de técnica também que foi feita. Aham, Ou às vezes até a lesão errada, né, que foi Aham. escolhida. é verdade. Então, mas é um procedimento efetivo. Sabe o que eu lembrei da crioterapia que a gente fazia quando a gente foi na ação da ONG, da SAS, lá no Ceará? Que a Rafa ficou lá na parte cirúrgica, porque ela é a nossa cirurgiona, e a gente ficou lá no diagnóstico das lesões que poderiam ser Sim. operadas e tal. E aí, como é que é o nome? É dermafreeze? Isso. É isso, né? É isso. Que é como se fosse uma crio de bolso. O Dermafreeze, ele é muito usado, mas não é nitrogênio líquido. Ah, é? Uhum. E não é tão efetivo, gente. O que acontece? Ah, Com o nitrogênio, a gente consegue atingir temperaturas de menos 190. E com o Dermafreeze, ele é uma combinação de gases que a gente chega até menos 70. tá. Então, claro que, por exemplo, né, quando a gente está lá na ONG, né, é um ambiente, né, que não tem como transportar o nitrogênio líquido. Ou então, quando a gente está, né, ali no nosso consultório e temos poucos casos, né, de câncer de pele, às Você vezes. não vai manter um Vai galão manter de um galão de nitrogênio e é uma forma, assim, muito boa Uhum. da gente ter para tratar. E uma das coisas que a gente aprendeu na ação foi a técnica correta com ele, né? Porque você tem um funil, Sim. você tem que encostar na lesão, colocar a substância ali e esperar. Então, não é muito confortável para o paciente, mas se você não vê ele borbulhando ali, fazendo ação local, a substância se perde. E, geralmente, a resposta inflamatória é um pouco maior do que A gente com o vê já nitrogênio, logo né? na hora. Uhum.
E uma coisa, assim, que é interessante de comentar é o mecanismo de ação da crioterapia, né? A gente tem uma congelação dos cristais ali intracelulares e tem uma ruptura mesmo dessa célula. Entendi. Então, assim que ela vai romper. Entendi. E a crio é boa pra lesão isolada, né? Exato. Se a gente tem um campo... É mais difícil. E os peelings? Os peelings, quando a gente pensa em peelings, né? Na literatura não tem muita evidência, amiga. É mesmo? Eu gosto, assim, de usar o que tem mais na literatura sobre o ATA. Eu gosto de usar o ATA 35, às vezes até 50 se o paciente não tem uma pele tão fina, isoladamente uma lesão, mas as taxas de cura são menores e de recidiva são maiores. O que eu gosto muito é a curetagem. Sempre antes da crioterapia, eu cureto a lesão e antes do peeling, da aplicação do ATA, eu também cureto. Porque isso é uma maneira da gente tirar aquela hiperceratose, né, ali mais superficial da lesão e da medicação penetrar mais. Eu vejo que os resultados são melhores e nos estudos eles mostram que é melhor também. É mesmo. E como que você faz pra tratar o campo mesmo? Aí, quando a gente vai para campo, né, eu vou dividir nas drogas que a gente mais conhece, que é o 5-fluoracil. O 5-fluoracil combinado com calcipotriol. Isso não é tão novidade, mas eu acho que é um tratamento aí mais recente. E vou falar do imiquimod e de uma novidade aí que a gente teve, que é a tirbanibulina. Boa. Então, pensando no 5-fluoracil. E, Rafa, como que o 5-fluoracil, que eu acho que é o Efurix, né? Que a gente usa muito, saiu um tempo do mercado, voltou. Como que ele funciona? Ele age inibindo a timidilato sintetase. Difícil, Nossa, gente, difícil. trava-línguas. E Pega aí a incorpora colinha. metabólitos no RNA e no DNA. Tá. Então, ele destrói queratinócitos atípicos. Isso é muito legal, porque é uma droga que ela não age nas células saudáveis. Ela vai agir ali nas células que estão modificadas. A gente vê uma resposta inflamatória muito maior em quem tem um campo mais intenso, Exatamente. assim, né? E Legal. pensando em evidência, é um dos medicamentos que mais tem evidência para campo. Né? Os estudos mostram aí um clearance de 38% completo em 6 meses versus 17% com placebo. Boa. Legal. E dá pra fazer combinação também. Dá. Né? Tem alguns trabalhos que falam sobre a combinação dele com ácido salicílico, mas eu acho que a que tá mais, assim, em evidência, que tá nos guidelines, é a combinação com calcipotriol, que é um análogo da vitamina D. Então, como que é feito? Os estudos mostram o uso 2 vezes por dia, durante 5 dias apenas, gente. Isso é muito cômodo. Curto. Porque os estudos para Efurix são assim, né, de 4, 8 semanas. É muito difícil. O paciente não adere. Não adere. Primeiro porque é muito longo. Segundo que não é um tratamento confortável, né? É um tratamento que irrita muito a pele, né? Fica machucado. Então, eu gosto muito desse esquema, é o meu favorito. Você acha que os pacientes conseguem aderir bem, tipo, um tratamento intensivão por um curto período de tempo? Exatamente. Tá. E às vezes, se o paciente tem umas queratoses actínicas mais hipertróficas, aí eu até estendo um pouquinho, deixo 7 dias. Os estudos não falam disso. O estudo é sobre 4 dias, perdão. Tá. 4 dias, mas pode se estender. Você vê que não irritou o suficiente, né? Isso é importante. Isso vale para todas essas medicações, na verdade. Eu sempre oriento, eu falo assim pro paciente, não pode irritar de menos, mas também não pode irritar demais. Se não irritou nada, tem que entrar em contato. E se irritou muito, também tem que entrar em contato comigo. Ô, Rafinha, como que você orienta os seus pacientes a usar, né, esse esquema combinado? Primeiro um, depois o outro, hidratante, não hidratante? Então, eu não manipulo junto. Tá. Eu uso as medicações separadas. Então, de farmácia mesmo. De farmácia. Então, o Efurix, que ficou um tempo, né? A gente ficou bastante tempo. Ai, gente, que em saudades falta. que a gente ficou dele. Nossa, gente, é uma medicação que eu uso muito. Muito, Senti né? muita falta. Então. Qual foi a indústria que trouxe? A Mediquímica. Tá. Mas eu ainda percebo que em alguns locais, alguns pacientes têm dificuldade de encontrar. Aí, nesses casos, eu peço para manipular. Mas se não, peço para o paciente comprar ali o calcipotriol e comprar o Efurix. Então, peço para aplicar primeiro um, depois outro. Geralmente, eu peço o Efurix primeiro, depois o calcipotriol. E, às vezes, se tá muito irritado, eu falo até para ele colocar um creme de barreira por cima e protetor solar, caso vá se expor. O ideal é que ele nem cogite se expor ao sol. E aí, faz isso 2 vezes por dia.
roupa, se for, né? Porque fica Nesse- melhor, né? Porque a roupa é até melhor, porque menos produto pra passar. É, Não, a adesão é muito maior. É. melhor E você garante que o paciente vai ficar realmente protegido, né? também. E o Mimic Mode, Rafa? Funciona? Dá pra gente usar? Liga muito. E gosto bastante. É legal pensar no mecanismo de ação do Mic Mode, porque ele é um agonista do Toll-like receptor 7. E basicamente o que que ele faz? Ele estimula as nossas células de defesa a combater ali aquela lesão. Tá. O esquema dele é pensando em queratose actínica, né? Porque ele pode ser usado também para tratamento de câncer de pele já. Mas pensando em queratoses actínicas e campo, é de 3 vezes na semana, durante 4 semanas, podendo repetir chegando a 8 semanas. Tá. Né? Caso não tenha tido uma resposta ali esperada. Também, de novo, né? Um tratamento longo, irrita bastante. Não sei se você já tiver experiência com ele, irrita bastante. Mas que é muito efetivo, né? Os trabalhos mostram um clearance completo de 56% a 63%. Legal. É bastante. bastante. Ele só é um pouquinho mais caro, né? Ele é mais caro. E aí, tem essa questão da área, essa limitação da área. Como que a gente... É uma área pequena, amiga. Isso eu acho que é um limitante. De 25 centímetros quadrados. Ou seja, um quadradinho ali de 5 por 5. Então, você prescreve pra campo aonde? Porque num Couro braço... não- cabeludo eu gosto. Tá. Couro cabeludo eu gosto. Porque geralmente são homens, né? A cosmética dele não é ruim. Ele é um creme. produto fluido. Uhum. E é um produto único. Então, couro cabeludo, eu gosto bastante dele. Legal. E ele tem aquele efeito um pouco à distância, né? De outras queratoses actínicas fora do local de tratamento que podem também Sim. apresentar uma resposta inflamatória enquanto você tá usando, né? Exatamente. E tem uma questão também, pensando em efeitos adversos, ele pode ter uma ação flu-like. Então, às vezes, o paciente tem uma prostração, pode ter até um sintoma, assim, meio gripal mesmo, ficar, Nossa, né? interessante. Isso é bem legal. E eu oriento o paciente que ele pode ter esse efeito. E o diclofenaco? Você lembra que na ação a gente usava? Porque a gente pegou a época que o Efurix estava fora. É verdade. E o diclofenaco sofrido, né? é uma maneira barata, né? Uhum. Ele tem espaço ainda, mas é mais modesto, Como porque que ele essas outras age? medicações, elas têm uma evidência maior. Mas é um anti-inflamatório, Tá. né, inibidor da COX-2. Então, ele basicamente vai ter uma ação anti-inflamatória e pró-apoptótica ali. Uhum. A formulação é ele em 3%, utilizado em ácido hialurônico. Pede para o paciente utilizar. Gente, é por assim, 12 semanas. Meu Deus. Meu na Deus. área. Aí manipula. 2 meses. Manipula junto com o ácido 3 hialurônico. meses. 3 meses. Meu Deus. E também causa os mesmos efeitos colaterais das outras medicações. Eritema, crosta, descamação, irritação, pode ter dor ali na região. E o que a gente vê é que tem maiores taxas de recorrência e menores taxas de alcance de clearance completo. Uhum. Eu praticamente não prescreve. prescrevo. E a gente teve pouca experiência durante a residência, né? Sim, É. sim. Não, eu fui ter na ação, porque a gente pegou. Na residência a gente tinha o Efurix, né? É. Aí Sim. a gente saiu, foi quando. E sabe uma coisa que a gente esqueceu de comentar, Rafinha? Aquele tratamento de campo com o nitrogênio. Tipo assim. Sabe? Gente, A tem. crioterapia fazendo uma varredura. Sabe onde que eu Funciona? gosto? Funciona, mas sabe onde que eu gosto? Mão, áreas pequenas, porque, gente, é tortura no paciente. né? Deus me livre. É? Áreas grandes. Dói muito, Braço amiga. toda na clara. Você nunca viu? Não, já vi, mas eu vi, digo mas- assim, Geralmente não é. É que geralmente não é efetivo. Porque é você não vai uma conseguir. aplicação à distância, você o paciente não tolera. Você não né? vai conseguir fazer a técnica correta em uma área muito grande. Mão. Às vezes você divide em 4 quadrantes e vai fazendo, aí você consegue. Entendi. Aí fazer por quadrante. Interessante. Mas, gente, não acho que justifica. Custo-benefício não vale a pena. Não, e assim, dói. É, né? O pós é muito ruim também, dá bolha, Aham. né? Aham. Não gosto. Então, beleza. E tem alguma novidade além dessa que você Sim. falou? Então, a gente tem a tirbanibulina. Ah, é o quê? Tirbanibulina. Tirbalibulina. A tirbalina. Tira o leve. Tirbanibulina, gente. Ah. O nome comercial é Klisyri. Ah, É um mais fácil. medicamento relativamente recente que não é comercializado aqui no Brasil, tá? Tem nos Estados Unidos, tem na Europa. E ele tem uma posologia muito boa, é de uma vez ao dia durante 5 dias. Ah, legal. Bom, né? Uhum. Mas as taxas dele também de
de clearance completo são menores Tá, e de recorrência são maiores. certo. Pensando em, né, mecanismo de ação, ele é um inibidor da polimerização da tubulina. E inibe também diretamente a via da CRC, que está envolvida diretamente no desenvolvimento do SEC. Tá. Tem gente que ainda usa PDT. E aí? Amiga, PDT tem muita evidência. Evidência robusta mesmo. Sim. Gente, Não é só coisa de prova de é. título. Mas eu acho que a gente perdeu, ela perdeu muito espaço, principalmente pra gente aqui no Brasil. Nos Estados Unidos eles usam muito, né? No meeting ano passado, em todas as aulas de campo falavam muito, mas perdeu muito espaço porque o MAL, né, e o ALA, que são os agentes fotossensibilizantes que a gente precisa utilizar para ter a ação ali, né, do tratamento, eles não são comercializados aqui no Brasil, a gente precisa manipular. Mas em mas centro então. universitário. E é um método, né, que é dolorido para o paciente. Tem muitos médicos que fazem ainda, porque realmente o resultado é bom, mas eu acho que perdeu espaço O pros acesso é um medicamentos. pouco difícil, né? É. E os tratamentos a laser, eu aqui, puxando pro lado da cosmiatria. Tem evidência? Dá pra gente tratar? Tem, eu gosto, inclusive, né? Ah, Precisa ser um laser ablativo. certo, Então eu gosto, né? Não só que eu gosto, é o que tem evidência, né? O Uhum. CO2 e o erbium. beleza. E eu acho que eles são bons como adjuvantes aos outros tratamentos. Então, por exemplo, aquele paciente que você tratou o campo, aí eu gosto de indicar o CO2 para ir ali, já faz, né, um rejuvenescimento, que basicamente rejuvenescer aquela pele é tratar o campo. Claro. Né? Então, Sim. eu gosto muito nesses casos. Porque usados isoladamente, você precisa de muitas sessões, não é tão efetivo para tratamento. Até para aquelas pacientes que têm uma queratose actínica ou outra, que vai fazer um laser ablativo, eu acho que faz sentido você fazer uma técnica antes de tratamento isolado dessa lesão, e aí você faz o ablativo por cima. Porque eu acho que uma das dúvidas é, eu posso fazer um ablativo em cima de uma lesão pré-neoplásica? Pode, só tem que ter certeza, né, também, que Exato. é uma lesão Diagnóstico pré-neoplásica. correto. Exato. Exatamente. E assim, eu acho que uma mensagem que tem que ficar é: tratou 2 vezes aquela lesão, seja pelo mesmo método ou métodos diferentes, a gente tem que levantar assim, tem que Sinal. acender uma luz na cabeça, que Tem que talvez não É. seja uma queratose actínica. Sim. Tem que biopsiar aquela Sim. lesão, depois de Então, 2 2 tratamentos que tratamentos. falharam. E quanto tempo você espera depois de um tratamento para avaliar se ele respondeu ou não? Eu geralmente peço pro paciente voltar mensalmente. Tá bom. Então, faz um É. tratamento, um mês depois não resolveu, faz de novo. Então, mais um mês para Exatamente. você Isso avaliar pensando de numa novo. queratose actínica isolada, né? No Sim. campo, aí vai depender de acordo com o tempo, A né? A duração resposta. de cada medicamento. Faz sentido. E profilaxia oral? Quimioprofilaxia oral? Existe, mas isso é tema para um outro podcast. Tchan, tchan, tchan. Adoro. Mas tem sim. Boa. Aí não é o tratamento efetivo ali, né? Do campo, mas a gente tem medicamentos que ajudam Uma bastante. adjuvância a esse tratamento Exatamente. de campo, né? Uhum. Sucesso. Vamos pro cafezinho, Ai, tô gente? precisando dar um Vamos. boost Esse de tema é denso, energia. né, gente? É denso. Rafinha, o que você trouxe pra gente de produto legal nesse quadro Cafezinho? Gente, eu acho que a gente não dá pra falar de tratamento de campo sem falar de protetor solar, né? É verdade. É prevenção. Tratamento de campo, o primeiro passo é prevenção Uhum. pra ele não acontecer, né? Uhum. Então, eu trouxe basicamente esse tema aí de, né, fotoproteção e, mais especificamente, a fotoliase. Vocês prescrevem? Vocês Eu usam? escrevo. Às vezes eu Pra esqueço. Às vezes eu dou uma esquecida. É só pra rosto. Mas. Mas o que que é a fotoliase, né? Ela é uma enzima que atua ali no reparo do DNA. E algo que é muito importante que a gente saiba, ela é dependente da luz azul. Ou seja, né, a ação dela só vai estar acontecendo se o paciente está exposto. Entendi. Isso é interessante. Então, pra né? casa, ele não precisa ficar investindo num protetor que é um pouco É mais, um pouco mais mais salgadinho. caro. Exato. E ela atua ali na reparação do dano ao DNA que a radiação ultravioleta faz. Uhum. O que a gente tem no mercado é o erifotona. Uhum. Eu gosto bastante, Sim. que é da Sgin. Sim. Depois que eles mudaram a fórmula, já tem um tempo, o protetor ficou fluido, né? Mais fluido, ficou muito fácil de aplicar. Uhum. E o Umbrella Intelligent também Ai, tem. eu adoro o Umbrella. Também. E fora, temos outras apresentações, mas aqui no Brasil são só Essas duas, né? O que é importante, né, de saber, é um produto que ele tem um valor mais alto, né? Um custo mais elevado. Uhum.
Mas se o paciente ele tem condição e ele tem muitas queratoses actínicas, tem campo de cancerização, já teve câncer prévio, eu prescrevo. Uhum. É meu protetor de escolha. Eu Não, gosto esqueci. bastante. Mas a gente tem estudo a longo prazo, né? A gente tem estudos, e teve um estudo em 2015 com 28 pacientes que comparou o protetor isolado com o protetor solar com enzimas de reparo, que é a fotoliase e a endonuclease. No final desse estudo, né, eles mostraram que ambos os grupos apresentaram redução da hiperceratose, tanto só com fotoprotetor, com o protetor solar, quanto no outro grupo com o protetor solar e as enzimas, mas teve uma redução maior do campo de cancerização no protetor com as enzimas. Legal. Então, eu sempre deixo. Uhum. Eu prescrevo, eu acho que é um adjuvante ali, né? Sim. E sobre a sua pergunta, né? Se tem estudo a longo prazo, não tem, amiga. Ah, tá. Então, assim, Então, o que a gente tem é de benefício ali em estudos mais curtos, não tem estudos de longo prazo que mostram esse benefício, mas é isso. Eu Adorei. acho que é válido. Também. Né? Vamos lembrar, não vamos esquecer. Exato. Gente, eu acho que é isso. Foi um episódio, né, mais denso. Então, na newsletter, eu vou deixar todos os esquemas, com as doses, indicações, para qual paciente. Tá. Porque eu acho que é algo que às vezes dá dúvida na nossa prática de Super. como prescrever. E o que eu vou deixar também é um guia de como eu oriento o paciente durante e pós o tratamento. Porque, Isso é muito gente, isso importante. é muito importante. O A paciente adesão é muito mais importante do que a modalidade, né? Exato. E esses pacientes sempre saem com o meu número, me mandam foto de como tá a reação e como que eu deixo essa orientação ali de, né, protetor solar, Uhum. uso de cremes de barreira para recuperação de barreira. Ou se você atende um volume maior, que seja um acesso fácil às secretárias, né? Algum outro médico que fique de Exatamente. referência, porque vira e mexe, você vai precisar dar uma orientação a mais para esses pacientes, né? Com certeza, é muito comum. foi ótimo, Rafa. Amei, amei. E aí, o pessoal Obrigada. que tá ouvindo, compartilha. Se cadastra aqui no link, gente, pra vocês receberem a newsletter da Rafa. E fiquem aí pro isso. próximo Até o próximo episódio. atualiza. E no próximo a gente vai falar da é- quimioprevenção. Exatamente, É. quimioprofilaxia oral do câncer de pele. Tá Arrasou. dentro do tema aqui da oncologia. Pronto. Até a próxima, Até. Thalissa. Até.